A partir de agora, pela Tropical FM, a entrevista do dia. Bom dia, o quadro Entrevista do Dia está no ar, 7h34, horário oficial do Brasil. É segunda-feira hoje, hein, minha gente? 14 de novembro é véspera de feriado, porque amanhã é proclamação da República, dia 15 do mês de novembro. E hoje feriado, muita gente naquele feriadão, outros no ponto facultativo, já que tem municípios, como a gente mencionou agora há pouco, com ponto facultativo, repartições públicas que não estão atendendo, mas o resto é tudo normal. Amanhã que dá aquela fechada um pouquinho mais geral em função do feriado, o dia de feriado. Então nós estamos com uma segunda-feira, para muitos com cara de sexta-feira hoje, né? Tá certo? Bem, o quadro Entrevista que tem o oferecimento sempre para a Farmácia São Jorge, a farmácia do Juarez aqui no centro em São Carlos. Farmácia do Juarez que tem um atendimento, olha, das 15h para 7 às 22 horas de segunda a sábado. E tem o atendimento do laboratório para exames também a partir das 6 da manhã todos os dias. Amanhã, como é feriado, nós teremos a Farmácia São Jorge atendendo das 7 da manhã às 21 horas de forma contínua, tá certo? Não para o meio-dia. É a Farmácia São Jorge aqui no centro em São Carlos. Farmácia que dispõe de linha de medicamentos, suplementos, linha de cosméticos e outros produtos. Visite também a rede social, o Instagram, no Stories você confere muitas novidades a cada momento da Farmácia São Jorge, que tem atendimento familiar para com a sua família. 3325-4123, Farmácia São Jorge, aqui no centro em São Carlos. Farmácia São Jorge anunciando o quadro Entrevista do Dia, com uma manhã encoberta, temperatura na casa dos 19 graus, temperatura da madrugada foi de 18 graus por volta das 5 da manhã e agora está em 19 graus. Na madrugada também tivemos a temperatura da estação meteorológica Foz do Chapecó, conforme o meteorologista Peter Scheuer, foi de 17 graus e 8 décimos no mesmo período. A previsão aponta hoje para uma variação com nuvens e até aberturas de sol, mas ainda com nebulosidade. Amanhã, feriado, quarta e quinta-feira, o tempo será bom com sol aqui em São Carlos e região. 7h36, quadra entrevista hoje, pauta saúde, orientações para Águas de Chapecó e logicamente que serve para todos nós aqui da região. A pauta, minha gente, é com a Andrize Perosso, ela é a agente de endemias ligada à saúde de Águas de Chapecó e novas orientações relacionadas ao cuidado, alertas voltado à dengue. Não é isso mesmo? Deixa eu cumprimentar aqui. Andrize, seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia, Elvis. Bom dia a todos os ouvintes, em especial o pessoal de Águas. Águas de Chapecó. Bem, Águas de Chapecó por quê? Porque nós temos aí... Futuramente nós temos um outro levantamento que nós vamos falar daqui a pouquinho, mas o alerta fica voltado à dengue, que é sempre um período de preocupação, principalmente quando antecede um período calor, chuvas, acúmulo de água, é por aí? Então, o mês de novembro é o período de sazonalidade da doença, né, de transmissão, por conta das condições climáticas mesmo. Chuvas, calor, então tudo favorece a transmissão do mosquito, né? Tudo bem, a transmissão do mosquito, na verdade, é o acúmulo d'água, que é os temporais que a gente tem registrado bastante nesse período, em função aí do acúmulo de água. E o pessoal, como é que tem se comportado lá em Águas de Chapecó? Porque você tem ido a campo também, né, Andrize? Então, a gente sempre tem uma certa dificuldade passa orientação, mas vale muito da comunidade também fazer a sua parte, né? O setor está ali para orientar, para... questão de prevenir, de orientação mesmo. Mas quem tem que fazer o trabalho diário é a comunidade, é os munícipes. Então, a gente vê bastante coisas ainda que devem ser adequadas, que o pessoal ainda não entendeu, que é decorrente disso que existe a transmissão, que existe a proliferação do mosquito, né? Então, é sempre feito esse alerta para a população. Melhorias, o povo tem se conscientizado um pouquinho? Acho que teve algum avanço aí nesse período, né? Sim, teve sim. Principalmente depois da epidemia de dengue, né? Exato. Que sempre dá um sustinho no povo, né? Mas é um trabalho diário. Isso vale da população, de cada um ter o seu cuidado, mas teve sim melhoras, a gente não pode só criticar, né? Exato. Teve melhoras, tanto que a gente consegue diminuir os focos. Hoje a gente está com 109 focos. 109, esse é o número, então. Até o momento é 109 focos. Legal. Mas assim,
ainda existe a dificuldade em questão de lonas, que é o que a gente observa mais, assim, é muita lona. O pessoal usa a lona até para cobrir pedra. Certo. Então, a gente sempre pede, faz essa orientação nessa questão das lonas. Às vezes é uma coisa que passa despercebida, né? Mas quando chove ou até mesmo sereno, acumula água por dentro e a pessoa não vê, né, que tem água acumulada. Ali é um lugar bem escondidinho, é ótimo para o mosquito. Então, a gente sempre pede para evitar o que dá para evitar de cobrir, que evite, né? Ou ajeite melhor a lona, faça uma adequação melhor para não estar acontecendo isso. E tenha cuidado, né? Na instalação da mesma aí que facilite a saída da água, né? Uma chuva como foi ontem, por exemplo, né? Muita lona lá deve estar acumulada a água. Agora, quando sai o sol, aí fica propício, né? Com certeza. Então, a gente faz essas visitas, às vezes o pessoal fica meio assim, porque a gente... torce a cara, né? Torce a cara. Depois da chuva, principalmente, que é feito essa visita, mas é justamente para a gente observar onde que fica essa água acumulada, né? Então, é o melhor momento para a gente ver, não quando está seco, mas quando está com água acumulada mesmo, logo depois de uma chuva, a gente consegue identificar melhor esses criadouros, né? Legal. 109 focos é o número de águas de Chapecó, porque os números agora eles são somados no decorrer do ano, né? Então, sim. Vai somando desde janeiro, vai sendo somado, né? Mudou isso, né? Toda vez que vira o ano, já zera. Então, de janeiro até agora, a gente tem 109 focos, né? A gente teve o momento de epidemia, que foi de abril a julho. A gente teve 152 notificações suspeitas e 84 se confirmaram, né? Com a doença. Exato. Graças a Deus, a gente não teve nenhum óbito. E provavelmente agora, nos próximos anos, segundo as estatísticas, a gente vai ter sempre algum caso de dengue. E o que é? Essa questão vale muito de cada um. Não tem mosquito, não tem a doença. Então, por isso que a gente bate muito nessa tecla de eliminação de criadouros, né? Se não tem mosquito, não tem doença. Então, cada um é responsável por isso. Não é só o setor ou a prefeitura que é responsável. A gente, claro, faz a orientação, faz a prevenção, tenta de todas as formas evitar isso. Mas quem tem que fazer, que é responsável pelo seu entulho, pelo seu lixo, é cada um. Então, cada um tem que dar a forma de eliminação adequada para isso, né? Exatamente. Então, minha gente, eu acho que se cada um policiar um ao outro, né, fica mais fácil, né? Até porque hoje a Andrize trabalha lá, tem mais uma servidora junto lá, né? Sim, agora somos em duas, né? Mas mesmo assim não dá conta, né? É difícil, mas também a gente percebe que a população, depois da doença, assim, tem se orientado mais, está mais participativa, mas ainda tem alguns casos que é difícil de contornar, né? Então, por isso que a gente faz esse alerta, porque assim, qualquer doença, hoje temos o Covid também, que é uma doença transmissível, de fácil transmissão, no caso, né? Tem as vacinas agora, que deu uma boa diminuição nos casos e tal. Dengue ainda não tem vacina, está em estudo, mas ainda não tem vacina. Cada um tem que ter essa consciência, porque o que cria o mosquito? É água parada. Agora vai chegar um período que vai ter uma escassez de água, que a gente já sabe, que tem um período de seca, então o pessoal tem a tendência a ter cisternas, a acumular essa água da chuva quando chove. Então, que tenha o cuidado. Quer ter uma cisterna ou precisa de acumular essa água, então que tenha o cuidado, que procure a gente para a gente estar fazendo o tratamento dessas cisternas, para estar colocando a tela por cima, para evitar essa proliferação do mosquito, né? E questão de entulhos também, eu acho que é uma educação da pessoa, cada um tem que se educar quanto à questão do lixo, porque o lixo é responsabilidade de cada um, não é responsabilidade de outro setor. É eu que tenho que fazer a minha parte, o meu lixo é minha responsabilidade. Eu que estou produzindo, eu tenho que dar a eliminação de forma adequada. E é difícil conscientizar a pessoa disso, hein? Mas fica o alerta aqui, né, minha gente? O pessoal aqui, acúmulo de água. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre as telinhas, Andrize. O pessoal pediu das telas aqui.
continua pedindo, na verdade, aqui, daqui a pouquinho a gente responde, tá bom? Porque ela já falou, inclusive, disso, as caixas d'água, né? Que é aquela proteção e tal, né? Que tem que Justamente, ter, né? Tem a lona, que muito envolve aí a situação de águas de Chapecó. E para quem vai armazenar água, que é importante deixar coberto, né? Com essa telinha, acho importante. Caixa d'água, que a gente diz, né? Isso aí. Porque as cisternas que temos no município é com caixas de água, né? Não tem tampa, pode procurar o setor, a gente fornece a telinha. Sempre tem larvicidas também, que a gente está usando para combate mesmo, né? E esse larvicida também ele não é tóxico. Então, dá para ser usado principalmente para quem vai irrigar planta, para os animais, não tem problema. Não é prejudicial, né? Isso aí. Muito bem, tá certo. Então, o alerta aqui, então, minha gente, em relação à telinha aqui, o pessoal pediu, então, mencionado aqui, fica o alerta. Lonas em Águas de Chapecó, as lonas. Tem municípios que o problema ainda são os pneus. Que também mas daí é em mecânicas, borracharias e tudo mais. Aí acho que em Águas de Chapecó isso já foi orientado também. Né? Geralmente as borracharias e essas mecânicas, elas são pontos estratégicos, também, que são visitados de forma mais frequente. Então, esses locais já são adequados, né? Às vezes passa alguma coisa despercebida, mas a gente tenta sempre passar essa orientação pro proprietário, né? Legal. E pontos estratégicos lá em Águas, como é que está isso? São quantos lá? Lá são 11 pontos estratégicos. Tivemos a visita da supervisão agora nas últimas semanas, estão todos adequados. Todos os pontos estratégicos estão adequados. Os cemitérios, principalmente, né, que agora depois dos finados, agora eles também acumulam, mas o DOSU também já faz o seu trabalho, que é de limpeza. Então, na questão de ponto estratégico, está tudo adequado. Legal, muito bem. E são visitados periodicamente, né? Cada 15 dias. Exatamente, são acompanhados já pela equipe aí, né? Estamos ouvindo aqui a agente de endemias de Águas de Chapecó, Andrise Peroso, fazendo alerta relacionado à dengue. Bem, final de semana, aliás, nos próximos dias teremos o chamado LIA, né? Como é que é isso? O LIA é um levantamento, mas como é que funciona e o que significa lá, Andrise? Então, na próxima semana vai ter essa atividade. A gente já vem há um tempo fazendo, porque é no Brasil inteiro que é feita essa atividade, no mês de março e no mês de novembro. Então, a nossa vai ser do dia 21 ao dia 25. A gente vai para a rua, os agentes de saúde vão estar orientando, vão estar junto com a gente nessa atividade. E é uma atividade de coleta, é um levantamento de índice amostral, que é para identificar em que estágio está o município, né? Se ele tem um baixo, ou médio, um alto risco de transmissão da doença. Muito bem, então vai ser nos dias... Do dia 21 ao dia 25. 21 ao 25, então. O que a comunidade tem que fazer para esperar esse LIA aí? Porque tem levantamento. Como é que procede? Auxilia, ajuda, facilita? Como é que é? Na verdade, o LIA é um levantamento de índice mesmo, né? Então, assim, a gente vai estar fazendo coletas. Faz uma casa, pula 4. E nessa casa, se tiver larvas ou acúmulo de água, já vai ser identificado e vai ser mandado ao LACEN, né? Então, é justamente para identificar em que estágio está o município quanto à transmissão, à proliferação do mosquito. Legal. No último, como é que foi? No último LIA, que foi feito em março, que antecedeu a epidemia, o município teve um médio risco de transmissão. Mas já tivemos, em outros momentos, um baixo risco e tivemos a transmissão da doença, né? Então, é mais um levantamento mesmo. E depois a gente faz uma atividade que agora, no mês de novembro também, o dia 19, é o dia D de combate, né? No estado todo. Agora, diante desse cenário, né, teve um aumento muito significativo de casos de transmissão e ainda tem 100 e poucos municípios que eles são considerados infestados, né? E acho que tem 77, se eu não me engano, que estão tendo transmissão ainda da doença. É um levantamento que aponta que, na verdade, dá um parecer de como está a situação, na verdade. Né? Justamente. Então, em março, a gente teve um médio risco. Em abril, a gente começou com os casos de dengue que foram até julho. Certo. Então, agora, no mês de novembro, que é esse mês, como eu falei, é mais sazonal, né, da doença. Então, vamos fazer o LIA agora nessa última semana aqui do mês. E para ter uma ideia de como a gente vai agir
no próximo período, né? Certo. Agora no verão. Estratégias, né? São estratégias. Exatamente, para o próximo período mais crítico aí, que é propício, na verdade, para os criadouros, que é o que tem que ser eliminado, né? Justamente, a gente foca nisso, né? Exato. Porque se não tem o criador, como ela disse, né? Não tem a doença, não tem o foco, não tem o caso, por consequência, aí não tem a doença também, né? Então a gente sempre faz esse alerta também. O mosquito, o ovo do mosquito, ele pode ficar até 1 ano no ambiente seco, e assim que ele tiver uma condição climática ou com água, ele vai se proliferar, né? Então é muito rápido o ciclo dele, 1 semana, nasceu, já está indo para ativa, né? É a fêmea do mosquito que pica, porque ela precisa do sangue para a maturação dos ovos. Então, é nesse período que é mais propício a essa proliferação. Então, vai ter o dia 19, é o dia D. Nós não vamos fazer o dia D no dia 19, por conta da atividade do LIA, que senão camufla, né? A gente não vai ter uma ideia. Se fizer uma atividade ali, vai ser eliminado muita coisa. Então, no LIA a gente não vai... mostrar a real situação. Isso aí. Então, a gente vai deixar para fazer depois do LIA, para ter um levantamento em qual área que é de maior transmissão, que pode ter maior proliferação do mosquito, né? Vamos fazer uma sala de situação e decidir a melhor estratégia de combate, né? Depois do LIA. Legal, então tá aí. O LIA é o grande foco, então, agora, né? Nessa próxima semana aí, na última semana do mês, né? Então, fica agendado aí nesse esquema. Não vai ter o 19 é só o dia que marca o Estado. Ali, um dia sugerido, dia sugerido pelo Estado, né? Muitos municípios vão estar fazendo alguma coisa nesses dias, mas a gente prefere esperar passar o LIA para estar identificando melhor, né, a situação. Legal. Ô Andriz, você que faz o levantamento, as visitas lá, ó, nós falamos bastante da parte urbana, né? E umas comunidades mais próximas também, já tem algum registro de alguma coisa? Já tivemos. Descaso, alguma coisa nesse sentido? Porque às vezes a gente faz o alerta para o pessoal da cidade, mas esquece de alguém que de repente está ficando em déficit aí também, né? Então, como acho que a gente já explica bastante sobre a questão do ambiente do mosquito, né? Desse mosquito mesmo, ele é um mosquito de ambiente urbano, né? Ele precisa de mais pessoas justamente para a proliferação, questão do sangue, né? Como eu falei, a fêmea precisa de sangue para a maturação dos ovos. No interior é mais difícil ter essa proliferação por questões das pessoas morarem mais distantes umas da outra. Mas já tivemos casos de focos no interior. Acontece que muita gente também tem água lá para os animais, ou até em locais que não tem água, que é difícil, né? Que às vezes a prefeitura tem que levar água, não tem poço, não tem água encanada. Então, acaba, às vezes, esse mosquito se transportando até o interior e assim... Mas ele não tem uma vida muito longa. Porque aí é identificado, depois já é tratado e já elimina, né? É mais difícil de ter no interior. E lembrando também o pessoal que muita gente questiona sobre a questão de banhados, dos rios, das sangas. O mosquito da dengue, ele não se cria nesse ambiente. Ele precisa de um ambiente artificial com água parada para ele pôr os ovos que ficam fixados nas paredes dos recipientes, né? Então, por isso, ele não se cria em rio, ou sanga, ou córregos, ou banhados, né? É só na água paradinha ali, né? Com a temperatura propícia ali para proliferar, né? Simples assim. Agora, para quem quer fazer... tem muitas denúncias lá no setor, né? Tem ou não? Tem. O pessoal tem denunciado? Tem denunciado bastante. E isso é muito importante, a denúncia, né? É muito importante. Tal lugar tem isso... Ou no vizinho mesmo, a denúncia é sempre anônima, a gente não cita nomes, nem pede quem está fazendo a denúncia, né? Mas é muito importante essa questão do pessoal estar observando, mas não deixar de observar o seu próprio quintal, né? Exato. Porque às vezes está observando do vizinho, mas está deixando o seu de lado. Na visita lá constata-se, né? Então, assim, é muito importante que primeiro tenha o seu resolvido para fazer a denúncia do outro. A gente ouve certas coisas assim que entra no ouvido e sai no outro, né, para não criar atritos, né, com a população, mas é essa questão mesmo, né? Cada um tem que cuidar do seu para depois
Mas para denunciar tem um canal lá? Tem algum contato? Liga no número do posto mesmo, no Direto 0590, no Certo. 0726, né? Então, pode estar fazendo até por WhatsApp, a gente recebe O importante é as ter a denúncias. denúncia ali para a equipe acabar encaminhando aí uma vistoria, né? Porque a gente, como você falou, agora eu tenho mais uma companheira, né, que trabalha comigo. Somos em duas, o município tem bastante coisas ainda para ser resolvidas, então é importante que a população participe disso, né? Que saiba identificar e saiba estar procurando a gente para tentar resolver o problema. Legal, muito bem, tá certo. Então, é a pauta dengue, né, minha gente? Então, nós teremos aí, a orientação continua aquela mesma, né? Sempre com os cuidados para que não tenha aí o criadouro, ou seja, água parada. Isso em relação à dengue em Águas de Chapecó. Trabalha-se com 109 focos lá, né? Mas que não se aumente, então, isso até o final do ano, pelo menos é a torcida, né? Ou que seja menos, né? Também, né? Mas Porque vai ter sempre, né, alguma coisa. Sempre vai ter, porque é como eu falei, o mosquito ele fica até 1 ano e pouco, né, no ambiente. A fêmea que está contaminada com a doença, se ela colocar ovos, eles vão nascer, esses mosquitos vão ser contaminados também, então já é uma preocupação a mais, né? Certo. Mas se não tiver criadouros, não tem transmissão da doença. É bem simples, é uma coisa bem simples. A gente tem que trabalhar muito nessa questão do seu entulho, do que pode estar acumulando água, do lixo principalmente. E até eu quero pedir aqui, quando forem fazer podas de árvores ou que forem fazer uma limpeza no seu quintal, que não misturem galhos com lonas, com sacos plásticos, com outras coisas, porque dificulta o trabalho do Dozu, né? Que vai fazer a recolha desses entulhos, que nem materiais orgânicos, galhos e madeiras, essas coisas, dá para jogar num terreno baldio, que isso vai se decompor, não vai ter problema nenhum. Mas quando é misturado com plásticos, isso fica por baixo. O pessoal do Dozu, eles não tem tempo para estar separando isso. Então, às vezes, são coisas assim que é fácil de ser eliminadas. Tem um pedaço de lona, tem plásticos, tem potes ou baldes ou pneus mesmo, né? Que pode estar sendo colocado num saco e ser destinado ao pessoal da recolha do lixo mesmo. Então, só tem que estar em sacolas plásticas. Se tiver solto, eles não vão recolher. Tem que estar em sacolas plásticas, pode ser sacola de mercado, não precisa ser saco de lixo, desde que eles sejam embalados, mas não misturem junto com os galhos de árvores e outros entulhos, porque isso dificulta bastante, isso acaba ficando por baixo, a gente não consegue eliminar isso, né? Então, por isso que a gente bate muito nessa tecla da educação sobre a questão do lixo, né? Então, cada um tem que fazer a sua parte. Separem. Tem o pessoal da coleta também. Lá tem bastante gente que faz essa coleta de reciclagem mesmo, né? Podem estar até levando nesse pessoal. Separem o lixo, pode estar levando para esse pessoal, ou liguem para esse pessoal, avisem, tal dia vou estar fazendo uma limpeza. Né? Eles vêm, eles recolhem. Então, é muito fácil. Eu acho que é um problema, assim, fácil de ser resolvido, só que precisa a conscientização de cada um. Exatamente. Fica o alerta, então, em relação aí à comunicação, a separação, né, e a comunicação para a recolha aí do seu resíduo, né, minha gente, que você produz, como disse a Andrize, cada um é responsável pelo seu, né? Então, cada um faça a sua parte, né? Fechada a pauta dengue aqui, a Andrize, eu sei que também integra uma ONG relacionada a animais, Andrize, e aí nós temos um alerta. Aliás, nas redes sociais a gente seguido vê alguma coisa relacionada a um descaso com o animal também, né? Nesse sentido, agora falando como ONG, rapidinho aqui, tu tens um alerta para fazer aí para a comunidade também. Então, a ONG também auxilia nessa questão de abandonos, e a gente identificou agora, nas últimas semanas, um aumento bem significativo de abandonos de cães e gatos, né? Também. Principalmente cães, né? Principalmente cães. O pessoal está largando demais, está abandonando demais fêmeas com filhotes em locais assim de difícil acesso, principalmente onde não tem nenhuma casa perto.
Então, em questão de 24 horas, a semana passada teve 8 casos só em Águas que eu soube de animais abandonados. Então, é bem preocupante isso. A ONG não é um abrigo de cães, lembrando que não é um abrigo de cães, a gente não tem local para levar esses animais. A prefeitura não tem local para levar esses animais que são abandonados. E a gente pede, assim, se alguém está passando por dificuldade de ter um animal, a gente sabe que está caro a ração, a comida hoje, né? Então, que procure a gente para a gente estar auxiliando esse pessoal, mas não abandonem, né? Por favor, não abandonem, porque é uma vida que está ali. É difícil para a gente saber contornar depois essa situação, aonde colocar, o que fazer. Às vezes, animais doentes, atropelados, e a gente não tem muita disponibilidade de local para estar levando esses animais. A gente tem lar temporário, que esses animais ficam até serem adotados, é divulgado na página da ONG, ou até cada um, sabe, né? De boca em boca, né? Boca em boca. Mas, assim, tá muito complicado essa questão. Eu acho que São Carlos também vem passando por isso, né? Bastante. Porque é uma ONG para 2 municípios. Exato. Somos em pouquíssimas pessoas que auxiliam nisso. Às vezes, de noite, ligam para a gente, final de semana ligam para a gente, venham recolher. Nós não podemos recolher, nós não temos aonde levar. Então, acho que cada um também pode dar uma ajudinha nessa questão, né? Dá uma comidinha lá para ele, dá uma água lá, depois a gente resolve durante a semana onde colocar e procurem a gente caso tenham dificuldade, né? Legal. Tem um contato lá, Andrese, no caso da ONG? Não temos um telefone fixo, porque é particular. Mas pode ser pela rede lá, pela página da ONG no Facebook. Pode estar procurando a gente. Como é que é o nome lá? É ONG Voluntário São Francisco de Assis. O pessoal pode procurar por lá e se comunicar por lá mais fácil, né? Até porque é algo de responsabilidade dos proprietários isso daí, né? Com certeza. É enorme, né? Não é da ONG. A ONG não tem responsabilidade para recolher. Tem recebido e feito esse amparo, esse suporte, mas não tem essa estrutura para absorver todo esse descaso, né? É muito descaso mesmo, e a gente pede assim, souber de alguém que tá largando, tá abandonando esses animais, que façam a denúncia. Não vai ser divulgado, a gente sempre frisa isso, não é divulgado. Às vezes é o vizinho, às vezes é lá um conhecido que está abandonando esses animais. Isso gera um problema muito sério, assim. Já tive com a Câmara de Vereadores também, eles já me questionaram essa questão de animais na cidade, né? Soltos na cidade. Então, quem puder deixar o seu animal no local adequado, bem higienizado, com água, com sombra, principalmente agora na entrada do verão, né? E durante o verão também, às vezes a gente se depara com situações de cães sem água, presos numa corrente de meio metro, no sol, no relento, ou na chuva, também, como já observei em outras ocasiões, né? Sem água ainda por cima. Então, que façam essa adequação, mas que não abandonem, né? E que, se alguém souber de alguém que abandonou, principalmente nas BRs, nas rodovias aí, que façam a denúncia para a gente estar pelo menos identificando essa pessoa e fazendo o que tem que ser feito, né? Que é o processo e tudo, porque é crime o abandono de animais, então tem multa, tem tudo isso para ser procedido, né? Legal, muito bem. Então, inclusive, em breve a gente vai trazer o pessoal da ONG aqui, junto com a Andrese também, que nós temos a equipe é pequena, mas tem os membros lá que acabam abraçando a causa, né? Eu, a Janaína, tem o Ivan e tem a Juliana. Já Somos em 4. Vamos trazer o pessoal para vir falar e trazer mais dados em relação a isso e esperar que melhore a situação. Se num dia foram 8 casos de conhecimento, imagina a cada dia que passa nos 2 municípios, né? Porque aqui foi 8 num dia. Que foram abandonados, né? Exato. Que foram 8 cães abandonados. Exato. Mas aí tem os gatos, que eles chegam a colocar em sacolas plásticas e jogar na rodovia. Então, às vezes alguém passa e consegue resgatar esses animais, mas está bem complicado. E a questão dos maus tratos também na residência, né? Porque deixar um animal com sede, com fome, no relento, isso é considerado maus tratos. Nossa Senhora. Bem, vamos pautar isso numa breve entrevista aqui. Andrese,
Bem, então a dengue, então fica o alerta nesse sentido e o LIA que vai ser no final do mês, né? Isso aí, do dia 21 ao dia 25, o levantamento de índice amostral. Legal. Enquanto isso, a gente acompanha então os trabalhos lá do setor de endemias e qualquer informação a gente vai estar passando aqui na nossa 97.7. Mais alguma coisa? Acho que era isso, Elvis. A principal pauta de hoje era a dengue mesmo, né? Fazendo esse alerta para a população, agora com essas condições climáticas favoráveis para a proliferação do mosquito, então que cada um faça a sua parte, porque a dengue é responsabilidade de cada um, né? Ela mata, mas a responsabilidade é da gente. Devemos se policiar, né, minha gente? Obrigado, Andrese. Eu que agradeço a oportunidade. Estamos no setor para qualquer dúvida ou orientação ou para a resolução do problema. Legal. A Andrese, ela é agente de endemias de águas de Chapecó, foi a nossa convidada hoje aqui com a pauta dengue, são 8 horas 13 minutos. O quadro entrevista volta amanhã a partir das 7h30, mas o trecho do bate-papo de hoje aqui no nosso entrevista do dia, algumas partes vai lá no alerta, lá no Jornal do Meio-Dia, mas a entrevista na íntegra em áudio e vídeo vai estar no nosso site daqui a pouquinho, também com a foto que a gente vai registrar agora, tá bom? tropicalfmsc.com.br. Vem aí a seguir o Comando Geral, o quadro entrevista que tem um oferecimento para a Farmácia São Jorge, a farmácia do Juarez aqui no centro em São Carlos, Farmácia São Jorge, farmácia de fundamento. São mais de 38 anos de tradição. Farmácia São Jorge, visite e confira. 8h04, um abraço e até amanhã. Você acompanhou pela Tropical FM a